Tito capítulo 2, versos 11 a 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os seres humanos, educando-nos para que, renegadas todo tipo de impiedade, todas as paixões mundanas, vivamos no presente século, no século 21, de uma maneira sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Que mensagem linda, maravilhosa, queridos. Falando que nós somos salvos inteiramente pela graça de Deus. Graça essa estendida a todos os seres humanos, não apenas a um grupo específico. O sonho de Deus, queridos, é que a salvação alcançasse todos os seres humanos, mas o livre-arbítrio leva muitas pessoas a fazer uma escolha errônea. Mas se não houvesse o livre-arbítrio, nós não seríamos capazes de amar a Deus, seríamos apenas máquinas, robôs, que faríamos apenas aquilo pelo qual nós fomos programados. Mas com o livre-arbítrio dá a nós o direito de amar a Deus, de reverenciar a Deus, de aceitar aquilo que Deus tem para nós. E é por isso que a salvação é extraordinária. A salvação é algo pelo qual Cristo Jesus derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário. Agora, para que nós sejamos salvos pela graça, o versículo 12 diz a nossa atitude. Devemos ser educados a renegar todo tipo de impiedade, todo tipo de paixões mundanas e vivermos hoje, no século 21, no século presente, de uma forma sensata, de uma forma justa, de uma forma piedosa. Você está sendo sensato? Você está sendo justo? Você está vivendo uma vida piedosa? Porque essa é a maneira pela qual nós aguardamos a volta de Jesus. Se nós não vivermos assim, se nós não abandonarmos a impiedade, se nós não abandonarmos as paixões deste mundo, se nós não vivermos de forma sensata, de forma justa, de forma piedosa, nós estamos negligenciando a nossa fé, nós estamos negligenciando a nossa esperança, e nós iremos rejeitar, ou iremos estar entre os salvos, entre os perdidos, quando Jesus voltar. Jesus em breve voltará, queridos. O breve de Deus está muito além do nosso breve. Deus não está limitado ao tempo como nós estamos. Sabe qual é a nossa preocupação? Eu creio que as crianças não têm nenhuma preocupação, porque elas não estão preocupadas com o futuro. Nós adultos é que temos preocupação. Nós nos preocupamos com tantas coisas. Queridos, se preocupe apenas em estar pronto para a volta de Jesus. Preocupe apenas em viver uma vida sensata, justa e piedosa. Uma vida que venha agradar a Deus. Uma vida pela qual você está se preparando cada dia para o encontro com o Senhor. Porque se isso não fizermos, a nossa vida está sendo vã. Uma vez eu assisti uma entrevista com o Dr. Rodrigo Silva, com um ateu, uma pessoa, um outro doutor lá na área dele, um cientista famoso do mundo, e ali naquela entrevista, eles conversando, aí depois
do ateu ter lá dado os motivos dele porque ele não acreditava em Deus, o Dr. Rodrigo Silva então voltou para ele e disse: meu amigo, eu percebo que você é uma pessoa muito boa, pelo que eu conheço você é uma pessoa honesta, eu também sou honesto. Você é um bom pai de família, eu também sou um bom pai de família. Você é uma pessoa íntegra, eu também sou uma pessoa íntegra. Você é uma pessoa que se preocupa com as pessoas necessitadas, eu também me preocupo com as pessoas necessitadas. E ele citou várias situações normais da vida, né? Como uma pessoa de caráter, e ele também eu sou uma pessoa de caráter. Aí no final ele fecha dizendo assim: você percebeu que tudo o que você é, eu também sou? Agora tem uma diferença. Se o que eu prego for verdade, além de tudo que nós somos iguais, eu vou ter uma diferença, eu vou ser salvo, eu vou para o céu, vou morar com Deus para sempre, e você não terá essa oportunidade. Por que então não ser cristão? Se nós vivemos quase da mesma forma. A maneira como você vive, a maneira como você é uma pessoa honesta, íntegra, justa, bondosa, eu também sou. Um bom pai de família, um bom esposo, eu também sou. Você tem sua casa, eu também tenho. Você tem seu carro, eu também tenho. Começou a fazer várias comparações. Mas e se o que eu prego for verdade? Se a Bíblia for a verdade, que Deus realmente existe. Se Deus existe, Ele prometeu que vai voltar para buscar os seus filhos. Ele vai dar fim a todo o mal. Ele vai dar fim a todas as enfermidades, Ele vai dar fim à morte, e nós vamos viver com Ele para sempre. Percebe então, meu amigo, que as minhas vantagens são muito maiores do que as tuas? Aquele homem então parou e pensou. Eu não sei o resultado que deu, né? Mas pelo menos o Dr. Rodrigo Silva levou ele a refletir que ser cristão é melhor do que qualquer coisa no mundo, porque nós temos essa esperança, isso nos dá alegria, isso nos dá felicidade, isso aumenta a nossa chance de viver. Eu, apesar dos pesares, né, das peças construída pelo homem que está no meu corpo, mas eu ainda quero viver 100 anos. Eu quero ultrapassar a previsão de Moisés. A previsão de Moisés diz que é 80 anos, né? Se você, até os 70 é normal, era a média de vida de Moisés, né? Mas se houver vigor, você chega aos 80, e no qual ele diz que a metade é canseiro e enfado, né? Mas mesmo assim eu quero desafiar a previsão de Moisés, eu quero chegar aos 100 anos. Se Jesus não voltar, eu espero que Ele volte antes. Mas se Ele não voltar, eu quero chegar aos 100 anos. Tá? Me preparando cada dia de uma forma melhor para a volta de Jesus. Devemos mostrar, queridos, ao mundo que Jesus vai voltar. Devemos advertir ao mundo que Jesus vai voltar. De que forma? São várias formas que nós podemos demonstrar, porque as pessoas estão nos observando. As pessoas estão olhando para cada um de nós. As pessoas nos observam pela roupa que nós usamos. As pessoas nos observam pelas conversas que nós temos. Queridos, essa última eleição foi uma praga para os cristãos, sabiam? Não estou falando cristão de outras denominações, não. Estou falando para cristão adventista. E eu tenho me policiado muito, porque em dado momento eu começo a falar de política.
porque essa última eleição foi uma praga, e a próxima desse ano, se brincar, vai ser pior ainda. Se cuidem, queridos. Nós não podemos nos envolver com política. Nós temos que ir às urnas e votar naquele candidato que você escolheu. Agora, como cristãos, nós temos que ter olhos observadores em quem votar, a quem devemos escolher. E se alguém da sua família, da sua igreja, escolher alguém que aos seus olhos não é bom, não critique. Deus deu livre-arbítrio a cada um de nós. Eu tenho o direito de votar em quem eu quiser, assim como você. Agora, a gente não pode esquecer que a Bíblia, Sr. White, diz que o povo tem o governante que merece. Por quê? Porque fomos nós que escolhemos, foi o povo que escolheu. Então, se o povo escolheu, eles têm o governante que merece. E todas essas lutas, todas essas dificuldades, nós temos que cuidar das nossas conversas. Não vamos estar envolvidos em conversas políticas, porque nós estamos revelando Jesus, ou não. As nossas ações dizem muito a quem nós seguimos, a quem nós adoramos. Nós precisamos fixar a nossa mente em algo melhor, muito melhor do que os negócios desta vida, do que os prazeres deste mundo. São todos prazeres efêmeros, passageiros. Não podemos esquecer que nós aqui nesse mundo, além de brasileiros, porque nascemos aqui, mas aqui não é a nossa pátria. Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos. A nossa pátria é a pátria celestial. Devemos dar evidência de que nós estamos nos preparando para a pátria celestial. Em 2015, meu filho morava em Barcelona, na Espanha. E nós nos preparamos, mínimo uns 2 anos, economizando, nos preparando para irmos visitá-lo. E aquele preparo, né? E o tempo vai passando, vai chegando a próxima data que você estipulou, a ansiedade vai aumentando, e a saudade, a vontade de acontecer logo vai aumentando, e isso leva você a começar a imaginar como será quando lá chegar. E nós, graças a Deus, nos deu condições e nós fomos. Ficamos 21 dias com ele, Mas nós resolvemos fazer um tour. Nós conhecemos 10 países da Europa. 10 países da Europa é como você viajar para o sul do Brasil, ou o Nordeste, ali na parte litorânea, aqueles países, aqueles estados desse tamaninho, que você viaja 4, 5 horas, você já saiu daquele país, já está em outro país, né? Não tem nenhuma barreira que diz a você que você tem ali que apresentar passaporte, não existe nada disso. Você passa de um país para o outro, passaporte se só apresenta quando chega e quando sai. Enquanto você está lá, nenhum policial não te barra, só se você aprontar alguma coisa, né? Fizer alguma coisa errada, aí sim, né? Que nem quando nós chegamos em um país, aí nós íamos visitar uma casa. Como meu filho estava lá e já tinha alguns conhecidos, e nós fomos visitar uma casa. E aí tínhamos o endereço. Ele nunca tinha ido naquela casa, conhecia
as pessoas pela internet, por encontros da igreja que havia. Ele esteve envolvido lá, porque ele é formado em jornalismo e publicidade, então os grandes eventos da Europa, todos eles ele esteve envolvido como voluntário, ajudando na transmissão dos eventos. Então ele conheceu muita gente assim. E aí a senhora disse que gostaria de conhecer o pai dele, que era pastor, para pregar na igreja dela, né? E nós fomos. Tinha um endereço e o fuso horário é completamente diferente, né? Era 10, 11 horas, que deveria ser da noite, mas o sol ainda estava de fora. E quando nós chegamos naquela casa, então, era 2 da manhã, mas o sol tinha acabado de entrar, umas 3 horas. Então para nós era 10 horas da noite, estava normal, mas para eles não, né? E aí chegamos na casa do endereço, toda fechada, tudo escuro, batemos na porta, era um sobrado. Depois vemos uma luzinha acender lá em cima, na parte de cima. Acendeu a luz, mas não deu notícia. Daí a pouco chegou uma viatura da polícia. Aí eram 2 jovens policiais, muito educadas, né? Aí sim, pediu o passaporte de todo mundo, né? E perguntou o que nós estávamos fazendo ali naquele endereço. Aí nós mostramos o endereço. Aí ela falou, mas essa pessoa aqui não conhece vocês, né? Mas não se preocupe, é porque aqui tem 2 ruas com o mesmo nome e é apenas uma praça que divide. Ficava a cerca de 200 metros. Era só atravessar a praça, do outro lado da praça, a mesma rua, com o mesmo número. Aí elas foram nos levar lá para ver se a gente, né, não estava contando alguma mentira, né? Aí, graças a Deus, chegamos lá, a família estava nos esperando, e aí as policiais então foram embora, né? Mas nós éramos estrangeiros. Um conselho, principalmente aos mais jovens, e aqueles que não querem ficar com mal de Alzheimer, aprenda inglês. Mal de Alzheimer, aprender inglês é para os velhos, tá? Agora os jovens é uma obrigação. Jovens, aprendam inglês. Se você não souber inglês, não vá para fora do Brasil se você não tiver alguém que fala inglês, porque senão você vai parar na cadeia. Nós só não fomos para a cadeia porque meu filho, como já estava lá há 5 anos, então, primeiro ele foi para a Irlanda, né, depois ele veio para Barcelona. Qualquer lugar da Europa, a língua oficial é o inglês, tá? Ou seja, quase o mundo todo, né? Na Europa, a juventude não fala a língua deles. Fala o inglês. Então, aprenda o inglês, jovens, tá? Porque se você não aprender, então não saia do Brasil, tá? Fique aqui mesmo, passando tudo o que você quiser aqui mesmo, tá? Agora, se você quiser viajar para fora do Brasil, aprenda inglês, tá? E tem lugares extraordinários no mundo. Se meu filho não tivesse ido embora, assim que eu me aposentei, eu tinha ido embora para a Espanha. Para mim, todos os lugares que eu visitei da Europa, para mim o melhor lugar é Barcelona. Tivemos lá no estádio Barcelona, é lindíssimo. Então, mas meu filho veio embora, e aí eu então não fui para Barcelona, tá bom? Mas tem muitos outros lugares lindos. Diz que em Portugal tem uma cidade pequena, em torno de 5 mil habitantes, diz que é um paraíso para se viver, né? Tem muitos lugares lindos, tá? Mas aprenda a falar o inglês. Enquanto aqui estivermos, sabe por quê? Porque na nova terra não haverá mais. Deus não confundiu as línguas em Babel. Na nova terra vai desfazer esta confusão das línguas. Todos nós falaremos a mesma linguagem. Não apenas a linguagem humana. Nós falaremos será uma língua universal.
Nós iremos visitar os outros mundos criados por Deus, iremos falar a língua deles, eles irão nos entender, eles irão nos compreender, porque a língua será única. Não haverá mais a Torre de Babel, não haverá mais a confusão da linguagem, porque nós agora estaremos no novo céu e na nova terra, queridos. A herança que Deus tem preparado para nós é algo indescritível, está além do que nós podemos imaginar. O apóstolo Paulo diz que nós não conseguimos imaginar, nós nunca ouvimos, nós nunca presenciamos, e nem a nossa mente consegue imaginar o que Deus tem preparado para nós, tá? E que existem coisas lindas nesse mundo, existe, ó. Apesar do pecado, apesar da destruição causada pelo ser humano, ainda existem coisas extraordinárias. Um conselho, diz que conselho se fosse bom não se dava, se vendia, né? Mas a gente tem a mania de dar conselhos, né? Se você quiser obras mostrando a tecnologia, a modernidade, não estou falando lá do Oriente, mas aqui do Ocidente. Se você quiser obras faraônicas, lindíssimas, extraordinárias, mostrando toda a tecnologia do mundo, visite os Estados Unidos. Se você pensar de mais moderno em construção, no Ocidente, tá? Porque no Oriente, lá os Emirados Árabes, aquelas regiões lá, tem coisas que está muito além do que os Estados Unidos. Tá? Mas aqui no Ocidente é os Estados Unidos. Agora, se você quer obras de 1000 anos, 500 anos, e você olhar para elas, parece que foi feita ontem, aí você vai para a Europa. Se você quiser aprender história na prática, vai visitar a Europa. A Europa é você ver tudo que você estudou em história. Aí você está lá na história presente. Tá? Só que é obras, igrejas, catedrais, templos, prefeituras, que tem palácios governamentais que tem mais de 500 anos, tem 1000 anos, mas você olha para eles, é novinho, tudo conservado, parece que acabou de reformar ou de construir ontem. Aí está você lá visitando, como se fosse na inauguração daquele, tá? São coisas lindas, mas o que Deus tem preparado para nós é muito mais lindo do que tudo isso, está além do que nós possamos imaginar. Como eu posso me preparar para estar nesse lugar especial criado por Deus? Queridos, eu devo levar o meu apetite à presença de Deus. O que eu estou comendo, o que eu estou bebendo, está agradando a Deus? Estou falando aqui de regime vegetariano não, queridos, porque eu ainda não sou. Eu fui durante muitos anos, tá? Mas aí quando eu vim trabalhar no Tocantins, eu era vegetariano. Aí eu fui visitar o Bico do Papagaio. Naquela época não tinha asfalto. O único asfalto que tinha era da Belém, Brasília, até Tocantinópolis. O resto tudo era estrada de chão. Eu cheguei quase 2 horas da tarde, fui visitar uma família. E a esposa não era adventista, era da Assembleia de Deus. Mas era uma adventista assembleiana, tá? Porque tem muitos assembleianos, batistas, presbiterianos, metodistas e assim por diante, que são muito mais adventistas do que nós. Aquela mulher era uma adventista. Eu ainda brinquei com ela, a senhora é adventista, a senhora só não sabe, né? Porque esta mulher cristã, né? E aí eu cheguei, comecei a conversar lá, o esposo dela veio me recebeu, ela veio em seguida, e ela virou para mim e disse: pastor, o senhor ainda não almoçou, né? Por quê? Porque ela sabia que naquela região não tem comida, não tem restaurante. Será de chão não passa gente, irmãos, é só o pessoal da região, então não tem. Agora hoje tem, porque asfaltou tudo, então aí tem muito movimento,
Então começa a montar restaurantes na beira das estradas. Naquela época não tinha. O senhor não almoçou, né, pastor? Eu falei, não, minha irmã. Tá, nós já almoçamos, mas o senhor aguarda aí, no máximo 30 minutos eu vou preparar o almoço para o senhor. E aí, estou lá na sala conversando com o irmão, senti um cheiro de carne de sol fritando. Eu falei, agora estou enrolado, né? Não, mas vai ter outras coisas, eu como as outras coisas, né? E peço perdão para ela. E aí, quando ela me chamou para almoçar, irmãos, Maria Isabel, sem feijão, sem uma salada, sem nada, só o arroz misturado com a carne de sol. Aí eu vou dizer para aquela irmã que eu não ia comer, e aí eu comi, e nunca mais deixei de comer carne. Até hoje, né? Porque a senhora White disse que ela comeu carne depois que ela foi vegetariana, porque chegava numa situação que não tinha, né? Eu só estou falhando porque eu deveria ter parado, né? Mas ainda não parei, hoje eu tenho condições de parar, mas aí, infelizmente ainda não parei, tá? Mas queridos, assim é a nossa vida. Nós temos que pensar o que comer. Nós temos que mudar o nosso apetite, o nosso paladar. Por quê? Porque eu visitei uma família, ainda estava nativa, né, como pastor nativa, e ali conversando com aquela família, falando a questão da feira do mês, né? E eles eram vegetarianos. Assim que se converteram, se tornaram vegetarianos. O instrutor deles foi daquele vegetariano rígido mesmo, né? Obrigou toda a família a ser vegetariana. É o casal mais 7 filhos, jovens e adolescentes. Todo mundo teve que ser vegetariano, querendo ou não querendo. O pai era militar, né? Tinha que seguir. Só que ali conversando, aquela irmã me confessou que eles consumiam 1 fardo de açúcar no mês. Eu virei para ela e disse, irmã, joga essa açúcar fora e volte a comer carne. Vocês vão ficar muito mais saudáveis comendo carne e eliminando o açúcar do que consumindo 1 fardo de açúcar em 30 dias, irmã. Era 1 quilo de açúcar todo dia, irmãos. Falei, não, minha irmã, tenha paciência. Pode voltar a comer carne. Vocês vão ficar mais saudáveis se a senhora voltar a comer carne e jogar esse açúcar fora. Nunca mais comprar açúcar. Eu falei, não sei se deu resultado, mas falei, né? Era pastor, tinha que falar, né? Queridos, às vezes a gente é vegetariano, a gente é mais doente do que quem não é, porque a gente come coisas piores do que quem come carne, porque a senhora diz que a carne é alimento. Agora o açúcar é veneno. E açúcar no leite é veneno dobrado, tá? Tem gente que gosta de tomar um leitinho com chocolate, com açúcar, né? Vocês sabem que esse chocolate que você compra aí, 50% é açúcar refinado. Você não vê o açúcar, mas ele é 50%, é açúcar, tá? Não como açúcar, só come chocolate, né? Precisa mudar o nosso paladar, o nosso apetite, queridos, tá? Porque isso é que domina as nossas paixões, leva-nos a afastar da vontade de Deus. Devemos produzir frutos, os frutos do Espírito, praticar a justiça, amar a beneficência, andar humildemente com Deus. Devemos deixar Cristo entrar em nosso coração, em nosso lar. A nossa felicidade depende do cultivo do amor, da compaixão, da verdadeira cortesia de uns para com os outros. Queridos, devemos permanecer em nosso posto do dever, sendo fiéis na execução de cada detalhe da palavra do Senhor. A nossa vida precisa estar escondida em Cristo. Precisamos esconder em Cristo.
Às vezes a gente fica aí preocupado, né, com o que está a ocorrer no mundo aí, né, com esse novo Papa, com esse novo presidente americano, e o presidente americano acabou falando ali, elogiando os crentes, né? E a gente fica, é a volta de Jesus mesmo, é os últimos. A volta de Jesus. Só existe um texto que é uma profecia para Jesus voltar. Só que se depender de nós, do jeito que nós estamos, essas criancinhas que estão aqui vão ficar velhinhos, papais, vovós vão morrer, os filhos deles, os netos deles vão ficar velhinhos, papai e vovó, e vão morrer também. Jesus não voltar, não vai voltar. A única profecia para Jesus voltar, se isso se cumprir, Jesus volta imediatamente. Mateus 24, 14. Quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Não é Covid, não é nenhuma outra praga que vai vir por aí, não são os políticos, não são a corrupção, tudo isso aí são sinais. A Bíblia diz que isso é princípio de dores, ainda não é o parto, ainda não é a volta de Jesus, é o princípio das dores. E eu sei o que é isso, ó. Na minha primeira viagem, a minha esposa estava gestante, aí já estava próximo ao parto, e às 6 da manhã a bolsa estourou. E para mim o menino já ia nascer imediato, já corri com ela para o hospital, né? Deixei ela no hospital e comecei a ligar, naquela época não tinha WhatsApp, né? Comecei a ligar para todos os irmãos do meu distrito, não foi meia hora, o hospital estava cheio de irmão, era o primogênito do pastor Iron. 5 horas da tarde o menino não tinha nascido. E meu bem lá, sentindo dores, e o quarto cheio de gente. Né? Hospital lá do interior, não era hospital público, né? E a minha esposa só virava o rosto assim, e sentindo as cólicas. Quando foi 5 horas, o médico chegou, mandou todo mundo para fora, né? Conversou comigo e com minha esposa, falou, olha, vamos ter que partir para uma cesariana, porque tudo está normal, mas a criança não desce, deve ter alguma coisa errada. E aí ele já levou ela imediatamente para a sala cirúrgica. O moleque já estava começando a ficar preto, sendo enforcado pelo cordão umbilical. Mas graças a Deus, o médico, que é médico, né, sabe, esperou até o máximo que podia, e aí fez o cesáreo. E graças a Deus. Então tudo isso que ocorre, que a maioria das pessoas, aqueles alarmistas, diz que a volta de Jesus não é, irmãos, é o princípio das dores. Agora, o que ocorre conosco é que muitas vezes nós estamos deitados em berço esplêndido, apenas aguardando a volta de Jesus. A Bíblia não diz que eu tenho só que aguardar a volta de Jesus. A Bíblia diz que eu tenho que aguardar e apressar a volta de Jesus. Então eu tenho que estar envolvido, comprometido. A nossa divisão sul-americana, ela tem mais de 400 famílias pastorais, famílias jovens, 1, 2 filhos pequenos, na região 1040. Região 1040, queridos, mora 2/3 da população do mundo. O mundo está em torno de 8 bilhões de habitantes. Então, dos 8 bilhões de habitantes, quase 3 bilhões, quase 5 bilhões, 4 bilhões e meio mais ou menos, mora lá, na região 1040. E 99% da população que lá vive, dos quase 4 bilhões e meio, não conhece o nome Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus. Conhecem Neymar, conhecem Ronaldinho, conhecem Pelé, Maradona, mas nunca ouviram falar de Jesus. Porque é proibido.
São países que o cristianismo não é permitido. E a nossa divisão tem lá esses mais de 400 famílias de pastores jovens que estão lá. São mantidos pelos meus dízimos, pelas suas ofertas. Você está ajudando a manter esse grupo? Você está ajudando a pregar o Evangelho na janela 1040? Eu não posso ir lá, você não pode ir lá. Mas tem alguém que pode estar lá. Por que não dobrar esse número de pastores lá? Por que não faz? Porque a divisão não tem condições. Ela faz o que pode. Mas se as ofertas aumentarem, se os dízimos aumentarem, nós podemos mandar mais gente para lá. A divisão cuida disso. Mas para isso os recursos têm que entrar no caixa da igreja. E parte do seu dízimo, parte das suas ofertas, vai para a divisão. E a divisão é quem encaminha esses jovens pastores para lá, para pregar o Evangelho. Aí Jesus vai voltar. Outra coisa que nós precisamos, porque não é só o esforço humano, nós precisamos do milagre dos céus, que é o batismo do Espírito Santo, é o derramamento da chuva serôdia sobre a igreja. Sem esse poder também nós não conseguiremos pregar o Evangelho no mundo todo. Por mais recursos que tenhamos, podemos mandar para lá 1 milhão de pastores, mas se não tiver o poder do Espírito Santo, é trabalho em vão. Então, nós precisamos do nosso esforço. Eu não sei se vocês sabem o que é milagre. Eu entendi depois de muito tempo o que é milagre. Milagre, queridos, é o esforço humano com o poder divino. O esforço humano é você devolver fielmente seus dízimos e as suas ofertas. Isso é o esforço humano. Agora o Deus então vai operar o milagre através dos pastores que lá estão. Se você conversar com alguns pastores que já ficaram lá 5 anos, depois voltam, as experiências, os testemunhos que eles têm é extraordinário. Então isso é milagre. O esforço humano com o poder divino. Faça a sua parte. Que Deus nos abençoe, queridos. Eu falei que eu quero viver 100 anos. Por quê? Porque eu quero ver Jesus voltar sem passar pela morte. É por isso que eu jogo aí 100 anos. E para você perceber que não está nem tão perto nem tão longe, falta 31 anos, tá? Para 100. Então, eu quero que dentro desses 31 anos, Jesus volte. Então eu tenho que estar envolvido. Tá? E nós aqui no Brasil temos outra opção, nós temos a Novo Tempo. Eu tenho a grata alegria de ser um anjo da esperança. Também. Além de devolver meus dízimos e minhas ofertas, eu também sou anjo da esperança. Porque como eu estou jubilado, eu moro numa chácara, fico um pouco inativo, né? Mas pelo menos eu estou ajudando a igreja que eu acredito que tem a verdade, pelos meios de comunicação, a ajudar a espalhar as boas novas. Tá? Que Deus nos abençoe. E se queremos ver Jesus voltar, nós devemos não só aguardar, mas devemos também apressar a volta de Jesus. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Amém. Aqueles que quiserem e puderem ajoelhar, eu os convido a ajoelhar. Obrigado, Deus eterno, pela Tua palavra. Obrigado pela esperança que reina em nós. Ao ouvirmos a Tua voz, que só falta um pouquinho mais. Que a nossa fé permaneça firme, fiel e leal ao Senhor. Que nós venhamos não apenas aguardar a Tua breve volta, Senhor Jesus, mas que possamos participar ativamente na pregação do Evangelho,
na nossa região e também participar ativamente na devolução dos nossos dízimos e das nossas ofertas, para participarmos da pregação do Evangelho em todo o mundo, Senhor Deus. Pai, abençoe esta igreja, cada membro que aqui congrega, cada querido irmão que está nos visitando, que o Senhor esteja com todos, que o Deus Santo Espírito possa revesti-los do poder dos céus. Paizinho, prepare a nossa mente, prepare o nosso coração para recebermos a chuva serôdia, Senhor Deus. Nós precisamos desse poder dos céus para concluir a pregação do Evangelho em todo o mundo. Concede-nos, ó Pai, o teu poder. Pai, concede-nos o teu perdão. Perdoe a tua igreja, Senhor Deus, pelas falhas, pelas negligências, e que o Divino Espírito Santo opere em nós o verdadeiro despertamento, para que tudo aquilo que esteja a atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor seja eliminado, seja corrigido, e que a nossa vida seja um testemunho vivo e eficaz do que o Divino Espírito Santo está fazendo em nós. Nos abençoe e nos guarde, nos dê um restante de sábado feliz, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.